30 não, é 24. Eu estava considerando aqui, ó, tá? Vamos vir, não é 30, é 24. Então, a capacidade real de armazenamento para a cultura do feijão no iniciozinho da fase é de 24 milímetros. O que isso quer dizer? Que quando o solo perdeu 24 milímetros de água, atingiu a umidade crítica para aquela fase de desenvolvimento do feijão. Perdeu 24 milímetros, está na hora de eu botar mais 24 milímetros no solo. Entendido isso? Então, vamos lá. Estimar, eu tenho que fazer o quê? Estimar a evapotranspiração diária durante o período de cultivo, tá? Como é que eu faço para estimar? Porque todo dia eu tenho que estimar. Hoje eu vou lá e acabou o dia. Qual foi a temperatura máxima, né? Acabou o dia não. Hoje eu estimo de ontem. Ó, ontem a máxima foi tanto, a mínima foi tanto, a média foi tanto e a radiação solar extraterrestre era tanto. Faço o cálculo. Quanto perdeu por evapotranspiração? Tanto. Então eu sei que o solo estava na capacidade de campo e perdeu tantos milímetros, sobrou tanto no solo, eu sei a água residual, beleza? Eu sei quanto ainda tem no solo. Se eu computar as perdas todos os dias, eu sei quanto vai sobrando no solo à medida que os dias vão passando e o solo vai secando, tá? Os dados que eu preciso, a temperatura que eu coleto no local e a radiação nas tabelas, tá? E o valor do coeficiente da cultura, que também é tabelado, beleza? Isso também está em tabela. Eu procuro lá a tabela de KC para o feijão, para o arroz, para o milho e tal. Tá na literatura, pessoal, tá na internet, vocês acham. Existe modelo para feijão calpi, coeficiente de cultivo para calpi, para o nosso caso aqui é o feijão comum, tá? É o Phaseolus vulgaris, não é o Vigna aviculata, que é o calpi não, o feijão trepapau. É o feijão carioca, o feijão preto, tá? O feijão comum aqui. Então, ó, retificando que eu coloquei 30 lá, mas na verdade é 24 milímetros. Por quê? Porque eu vou considerar que a raizinha da planta na fase inicial de cultivo, as plantinhas de feijão só tem uma raizinha até 15 centímetros de profundidade, tá? Então, essa fase inicial de desenvolvimento do feijão leva em torno de 14 dias. E eu vou considerar que nesses 14 dias, tá? Ela vai explorar só 15 centímetros do solo. Então, eu tinha que o valor, né, do meu solo lá, da disponibilidade de água para o feijão, que ele conseguiria absorver lá da água entre a capacidade de campo e a umidade crítica, era de, deixa eu voltar aqui, só 62,4, tá? Considerando que o solo tenha 40 centímetros de profundidade, considerando que a planta explora 40 centímetros de profundidade do solo, absorvendo água, tá? Ela só explora esses 40 quando ela está adulta, mas ela novinha, ela só explora 15. Então, em vez de eu ter aquele valor, a quantidade de água que ela é capaz de absorver sem sofrer com falta d'água é 24 milímetros. Entenderam? Por quê? Porque a profundidade que ela explora a água é menor. Então, consequentemente, a quantidade de água que ela tem disponível para absorver é menor. Se ela perder mais do que isso, ela começa a ter problema por falta d'água. Então, a planta novinha, quando a raizinha tem 15 centímetros, evapotranspira 24 milímetros, tem que repor a água. Beleza? Aí vamos lá os dados diários de temperatura que eu coletei lá no local, né? Vamos dizer, ontem eu medi, plantei a lavoura, há uns dias atrás, emergiu a planta. Fiz uma irrigação ontem, ó. Ontem eu fui, fiz uma irrigação, joguei muita água na área, botei o solo quase que saturado, eu tenho certeza absoluta que eu atingi a capacidade de campo. Então eu sei que naquele solo, tá? Eu tenho entre a capacidade de campo e a umidade crítica em 15 centímetros de profundidade, o feijãozinho que está lá começando a emergir, ele pode absorver 24 milímetros. Então eu sei que tem 24 milímetros de água ali para ele absorver. O solo está ali na capacidade de campo. Toda a água disponível está ali. Tá? Então vamos lá. Tem 24 milímetros, né, de água, 24 litros de água no metro quadrado de solo, numa profundidade de 15 centímetros. E aí ontem eu medi a temperatura, né, que está aqui, ó. Ontem eu fui lá, que era dia 1º/12, né? Foi o primeiro dia que eu medi. Eu irriguei, a planta começou a emergir, irriguei, levei a saturação do solo, poucas horas depois o solo atingiu a capacidade de campo. Medi a temperatura no outro dia. A temperatura do outro dia foi o seguinte, 36 graus a temperatura máxima, 21 a mínima e a média deu 28,5. Tá? Esses são os dados de temperatura do primeiro dia.
Aí eu preciso saber o quê? A radiação solar extraterrestre naquele mês, foi dezembro, o dia 1º de dezembro, ó. 1º de dezembro, então o mês é dezembro. E qual a latitude? A latitude do município da Lagoa da Confusão. Tá? Qual é a latitude do município da Lagoa da Confusão? 10,78. É latitude sul, então é menos 10,78 e o mês era dezembro. Tá? Deixa eu voltar aqui então na tabela. Essa tabelinha ela não está muito fácil de visualizar, porque eu tenho que achar uma qualidade melhor na internet. Essa tabela me dá os valores de radiação solar extraterrestre. Hemisfério sul, nós estamos no hemisfério sul. Então, como é que eu vou achar o valor da radiação solar nessa tabela? Horas. Qual é o mês que eu estou cultivando? Ó, janeiro, fevereiro, março, abril, ó, dezembro, tá? Dezembro, ela está em espanhol. Dezembro. Qual é a latitude da Lagoa da Confusão? Olha lá. 10,78, quase 11, né? 10,78. O que eu vou fazer? Eu vou ter que procurar aqui, ó, onde está 10,78, tá? Tá aqui, ó, 10,78, ó, aqui, né? E vou, tá entre 10 e 12, tá por aqui, ó. Vou nessa linha até cruzar com dezembro, ó. E tá aqui, ó. Beleza? E achei o valor da radiação. Então vamos lá. E eu preciso do KC da cultura, do KC, do coeficiente de cultivo do feijão. Vamos embora lá. Tá aqui, ó. Achei uma tabela específica do feijão na Embrapa Arroz e Feijão, tá? Para o sistema de plantio direto, o mesmo sistema que eu estou utilizando lá no meu local. E eu tenho que o KC, ó, o coeficiente de cultura do feijão na fase inicial da emergência, ó, até os 14 dias é de 0,49. Quer dizer o quê? Quer dizer o quê? Que nessa fase aqui, até os 14 dias, tá? O feijoeiro ele consegue absorver 49% da água que está disponível entre a capacidade de campo e a umidade crítica. Entenderam isso? Entre a capacidade de campo e umidade crítica. Quer dizer que se é quanto ele absorve. Se o solo perder 10, evaporar naquele dia, evaporar, a evapotranspiração de referência for de 10 milímetros, nesse período de 0 a 14 dias após a emergência, de quando emergiu até os 14 dias após a emergência, a plantinha de feijão ela só consegue absorver, né, ou retirar do solo, tá? Ela só consegue absorver, né, retirar do solo, evapotranspirar 0,49% em relação, tá, ao meu local de referência, aquele gramado ou aquele campo de alfafa bem coberto, sem restrições hídricas e tal, porque eu vou estimar a evapotranspiração de referência em relação ao gramado e ao campo de alfafa. Só que eu sei que a minha plantinha de feijão, nessa fase, ela só evapotranspira, o meu campo lá de feijão só evapotranspira aproximadamente metade do que o campo gramado, lá a área gramado ou o campo com alfafa evapotranspiraria. Então, se eu determinar aqui, ó, o valor para minha evapotranspiração de referência, é só multiplicar por esse fator de cultivo que eu tenho exatamente quanto de água está sendo evapotranspirado pela minha cultura. E eu sei quanto de água está sendo perdido do meu solo nessa fasezinha inicial de desenvolvimento da cultura, que é o que nós vamos fazer o exemplo aqui. Se fosse para outras fases, ó, se eu fosse fazendo para outras fases, está aqui, ó, o coeficiente de cultivo. Chega um ponto, por exemplo, ó, que o feijão evapora 6% a mais do que o campo gramado. Ó. Entre 45 e 54 dias, nessa fase aqui, ó, o feijoeiro evapora, ele evapotranspira 6% a mais do que aquele campo gramado. Tá ok? Geralmente esses valores de KC variam aí de 0,5, 0,6, 0,7 até 1,2, 1,3, 1,4. As culturas que mais evapotranspiram é 1,4
vezes, ou seja, 40% a mais do que aquele campo de referência, tá ok? Então, culturas de alta demanda de evapotranspiração, né, que transpiram muito, que secam muito rápido o solo, evapotranspiram aí 40% a mais no máximo em relação à evapotranspiração de referência, que é aquele pedacinho de solo, gramado, bem coberto, sem restrições hídricas e tal, nas mesmas condições climáticas das que eu estou avaliando aqui na minha cultura, beleza? Esse é o KC. Então vamos lá. Aplicação da equação de Hargreaves, tá? Como é que nós vamos aplicar? Está aqui a equação. Aqui são as constantes e as variáveis que eu tenho que colocar no modelo são as temperaturas e o valor da radiação solar extraterrestre, tá? Então, no dia 1º/12, olha lá, qual foram os meus dados de temperatura? 36 graus a máxima, 21 a mínima e a média 28,5. Vou colocar no modelo, né? Então, tá aqui os dados. Aqueles dados são esses aqui, tá? E qual era a radiação no mês de dezembro, na latitude de -11, aproximadamente -11 graus do Tocantins aqui, né, da Lagoa da Confusão? Aproximadamente o valor lá da minha radiação transformada em milímetros por dia é de aproximadamente 12,5 milímetros por dia, tá? Então tá aqui, ó. Eu peguei o valor aqui do hemisfério norte. Esse valor, pessoal, vocês consideram. Imagine que aqui fosse o sul. Na verdade, o valor teria que estar aqui, ó. Aqui. Mas eu fiz um erro e eu só percebi agora. Mas vamos supor que o valor que tivesse dado seria esse aqui, ó. E eu coloquei esse valor aqui. Seria 12,5 milímetros por dia. Vou colocar na equação. Olha lá, montei a equação. Está aqui o valor da radiação solar extraterrestre para o mês de dezembro para a localidade da Lagoa da Confusão, 12,5 milímetros por dia, tá? E está aqui a temperatura máxima, 36, aqui a mínima, 21, e a média. Faço a conta, vai me dar uma evapotranspiração de referência de 5,15 milímetros. Quer dizer o quê? Nessas condições de temperatura e mês do ano e latitude, se eu tivesse aqui um gramado todo coberto com grama, sem restrição, com água à vontade e tal, todos os dias ele ia evaporar, se a temperatura, todos os dias não, nesse dia, com essas condições climáticas, ele ia evaporar 5,15 milímetros. Isso é a minha evapotranspiração de referência, é quanto o meu gramado ou meu campo de alfafa evaporaria nessas condições climáticas. Beleza, consegui determinar quanto minha referência evapotranspira. E eu vou fazer isso para todos os outros dias, beleza? E aí eu faço isso aqui para o dia 2. Está lá, olha os valores de temperatura do dia 2. 34 máxima, 18 mínima, média 26. Olha lá, está ali os valores. Qual é a radiação? É a mesma, eu estou ainda no mesmo mês de dezembro, a radiação solar extraterrestre, então ainda é o mesmo valor, 12,5. Monto na equação, coloco, faço... Opa! No dia 2, a minha cultura de referência, a evapotranspiração de referência, evaporaria 5,07 milímetros. Eu faço para o 3. Dia 3, 4,9. Faço para o dia 4, 4,17. E faço para o dia 5. Pego os dados do dia, né? E faço. Então, quer dizer, ó, se eu estou medindo aqui, ó, para o dia 5, eu já estou no 6º dia de cultivo. Coletei os dados ontem e estou fazendo o cálculo hoje. Né? Então, ontem, que foi dia 5, quanto que evaporou ontem? 4,71, a minha evapotranspiração de referência. Isso não é da minha lavoura ainda, entendam bem. Isso é a referência. Eu ainda tenho que multiplicar pelo fator de cultivo, que é aquele 0,49. Tá ok?